Hoje eu quero falar com você que, assim como eu, é ansioso, é ansiosa. Quero contar uma experiência, um sonho que eu tive na última semana e que falou muito ao meu coração e por isso eu gostaria de dividir com vocês. Sonhei que estava em um campo aberto, mas na verdade, eu estava numa varanda olhando esse campo e vinha uma tormenta, um tufão muito forte na minha direção. Tinha uma senhora ao meu lado, nós estávamos em pé, tinha atrás de nós um banco, um banco de madeira, como se fosse um banco de igreja, aqueles bancos compridos de igreja, aqueles bancos de igreja tradicionais, né, de igrejas tradicionais. E ela falava assim para mim, vou te ensinar agora como escapar de um tufão, de uma tormenta dessa. E quanto mais forte ficava, mais se aproximava, e ela falava assim para mim, deixa ficar mais forte, deixa ficar mais forte. E ele vinha se aproximando, e ela falava assim, na hora que ele encostar, eu vou te mostrar o que é para fazer. E quando aquele tufão vinha se encostando em mim, ela falava, ajoelha. E nisso que eu me ajoelhava, aquele vento forte, aquele tufão, aquela tormenta, virava uma brisa suave. E eu entendi, né, quando eu acordei, que aquele sonho não era só um sonho, né? Mas era uma mensagem do Senhor para mim, que eu precisava entregar coisas na mão dele, coisas que estavam no meu coração, já havia algum tempo, e que eu estava tentando controlar, que eu não entregava completamente nas mãos do Senhor, que eu ainda queria saber dele a resposta completa, que não é questão de não confiar no Senhor, mas para o ansioso é muito difícil largarmos o controle das coisas. Nós queremos ter controle do começo, do meio e do fim. Nós queremos saber o resultado assim que lançamos na mão do Senhor. O sim nós aceitamos, claro, é óbvio, nós ficamos felizes. O não nos agrada, mas também é mais fácil. Agora a espera mexe muito conosco, né? A espera é muito difícil. E nesse sonho eu entendi que tudo aquilo que eu estava colocando diante do Senhor, eu tinha que deixar nas mãos dele. Que não adiantava ficar ansiosa, que não adiantava ficar me martirizando, tentando saber o começo e o fim das coisas, o meio, o andamento. Eu tenho umas coisas para resolver e essas coisas têm um prazo. Então eu fiz uma ordem num caderno, coloquei por ordem de prioridade. Não era nem uma prioridade na minha vida, assim, era uma prioridade de prazo mesmo, como eu tinha que resolver as coisas. E comecei a orar e jejuar por aquilo, e jejuava e orava todos os dias por todas as coisas. E um dia cheguei na igreja, domingo de manhã, fui entregar meu jejum, e o Senhor me disse, Bruna, uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. Ou seja, ele está resolvendo, mas ele vai resolver do jeito dele. E uma coisa de cada vez. Não vai resolver tudo ao mesmo tempo, como eu gostaria que fosse. Os resultados não serão todos na minha hora, no meu tempo. Será no tempo do Senhor. E a palavra hoje que eu quero deixar, aliás, são 2 textos, mas eu quero começar com o primeiro, que está em Filipenses 4, 6 e 7, é um texto bem conhecido. Eu uso, gente, a Thomas Nelson, que eu ganhei de aniversário, e é uma Bíblia maravilhosa, mas ela fala, qualquer tradução que você estiver usando, o texto é basicamente o mesmo, tá bom? Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento,
guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus, pela oração e súplica e com ação de graças. Então, o que o texto nos ensina? Que com oração e súplica nós devemos orar e suplicar ao Senhor, mas com ação de graças, já agradecendo pelo resultado, sabendo que o que vier vem do Senhor e é o melhor para a nossa vida. E o que Ele nos promete? Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará nosso coração e mente. Então, quando nós colocamos verdadeiramente as coisas diante do Senhor, nas mãos do Senhor, abrimos mão do controle das coisas, abrimos mãos do querer saber minuciosamente o que o Senhor está fazendo, porque nem tudo nos é dado a conhecer, né? Tem coisas que são do Senhor, tem coisas encobertas que são do Senhor. As reveladas são para nós, assim como diz lá em Deuteronômio 29, 29. Então, nem tudo o Senhor nos deixa saber. E que a gente tenha sabedoria para falar, Senhor, eu não sei o que o Senhor está fazendo, eu não sei como o Senhor está agindo, mas eu confio no Senhor a ponto de entregar totalmente nas suas mãos. A ponto de deixar essa questão nas suas mãos, porque eu creio que ainda que o Senhor esteja trabalhando e o que o Senhor não esteja me dando saber o que está acontecendo no mundo espiritual e no mundo material, eu creio que é para o meu bem. Isso é tremendo, isso é muita fé, né, diante do Senhor. Isso é você caminhar com fé, de fé em fé. Né? Isso é a gente abrir mão do nosso controle, sabendo que somos limitados, que não podemos controlar tudo, que não temos a sabedoria do Senhor, que nem sabemos o que é melhor para nós. Quando cremos no Senhor, Ele sabe o que é melhor para nós. E o outro texto que eu gostaria de ler com você está em Mateus. Mateus 6, começa no 25. Portanto, esse é Jesus falando sobre as preocupações da vida, né? É um exercício para nós, é saber que o Senhor cuida de nós nos detalhes, nas mínimas coisas o Senhor está cuidando de nós. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos de comer, que vamos de beber ou que vamos de vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu mal. Que essa seja a leitura da nossa vida, que essa seja
E eu falo, meus irmãos, antes de falar para vocês, eu falo para mim também, porque eu também sou ansiosa, eu também sofro com isso, eu também tenho esse hábito de querer controlar tudo, de querer saber do amanhã, de querer saber do que vai ser daqui a um ano, de querer saber o que vai ser da minha vida. Mas o que o texto, o que Jesus nos ensina? Entregue o seu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Eu quero, para encerrar, gostaria de ler os últimos versículos do Salmo 27, que foi parte do meu devocional hoje pela manhã e que fez muito sentido na minha vida porque fala justamente sobre a espera, né? Que é o Salmo 27, versículo 14. Vou ler também o 13, 14, que fala assim: apesar disso, esta certeza eu tenho, viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espera no Senhor, seja forte, coragem, espera no Senhor. Então, para você, meu amigo, minha amiga, minha irmã, meu irmão, que assim como eu sofre de ansiedade, que é ansioso, que quer resolver as coisas, que coloca nas mãos do Senhor, mas não coloca completamente, quer sempre ter a resposta ali imediata, que a espera é tão difícil. Saiba que o Senhor está trabalhando no meu coração, que Ele está nos aperfeiçoando na espera. E assim como diz o Salmo 27, aqui no último versículo, vou dizer: espera no Senhor, seja forte, coragem, espera no Senhor. É preciso coragem para esperar no Senhor, é preciso muita coragem para ser paciente. Espera no Senhor, é fé. O Senhor fará o melhor para a nossa vida. Deus te abençoe.